A gente começa falando dessa tragédia que aconteceu no fim de semana aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, um acidente com um ônibus de corintianos que voltavam para São Paulo depois do jogo contra o Cruzeiro. Os corpos das 7 vítimas do acidente envolvendo esse ônibus que levava esses torcedores do Corinthians foram liberados do IML na noite desse domingo. O Clube Paulista vai oferecer suporte financeiro às famílias que sofreram com o acidente, arcando com o traslado dos corpos, custos de funeral e ajuda aos feridos para retornar a São Paulo. Algumas das vítimas pertenciam à torcida organizada Gaviões da Fiel, uma seção lá do Vale do Paraíba, e também Coringão Chopp, que é outra torcida do Corinthians. Ao todo, 43 pessoas estavam no coletivo, além dos 7 mortos, outras 27 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. Eduardo Costa, aquela região da Fernão Dias, eu conheço muito bem, porque eu passo muito ali para ir para passar tempo. É um trecho de muitas curvas, inclusive aquela ali, de muitos acidentes, mas aparentemente, pelo menos as primeiras informações apontam que além do trecho sinuoso, existia ali também um problema dos freios do ônibus que transportava esses torcedores. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júlio, às vezes a gente fala uma coisa aqui no rádio que parece que é torcer contra o que tem menos dinheiro. Eu falo há 20 anos que seguro automotivo é diferente. Proteção automotiva é diferente de seguro. Se você quer fazer uma proteção automotiva, faça. Mas não espere garantias como você tem de uma seguradora, que tem cobertura lá pela SUSEP e tal. Semana passada o Supremo decidiu. Uma lei estadual de Minas que regulamentava essa seguro proteção automotiva não existe. Assim como já fizeram em relação ao Rio e a Goiás. Da mesma forma, hoje no Jornal da Itatiaia veio uma matéria de que o Buser está fazendo da Tenente Brito uma rodoviária. Ora, como é que, vamos pegar uma empresa, Gontijo, vai concorrer com a Buser se ela precisa ter garagem e a Buser não? E aí chegamos nessa questão do ônibus. Quando você diz, gente, não use o transporte clandestino, você está protegendo as empresas tradicionais que prestam um péssimo serviço. Gente, de quem vamos cobrar agora se a empresa estava irregular? E o Júnior Moreira Rezende de Passatempo acredita que algum ônibus de alguma organizada nesse país está legalizado? Considerando que a turma quer passagem mais barata? Dificilmente. Então, toca a bola, velho. Malca Marcos, bom dia para você. Essa tragédia que aconteceu aqui na região metropolitana, enfim, a gente precisa lamentar tudo que aconteceu, mas precisa também dar uma revisada nos possíveis erros para que isso não aconteça novamente, né? Bom dia. Bom dia. É uma jornada muito inglória para o torcedor que sai da sua cidade para ver o seu time jogar em outro lugar. Ônibus sucateados, com problema nos freios, um transporte com péssimas qualidade de alimentação, brigam com a polícia o tempo todo, são parados pelas polícias, são maltratados onde chegam em nome de uma paixão. Eu tenho muita dificuldade de entender essa lógica toda. Sai de manhã, passa o dia viajando e volta à noite depois do jogo. Que sanidade é essa? O que justifica essa? O pior, com o apoio dos times, com o financiamento dos times. Tem que revisar muita coisa nessa história. A única coisa que não precisa revisar é porque foi nossa única estrada no qual o pedágio funciona, que tem sua manutenção, que é a nossa estrada que está daqui para São Paulo. As outras todas, o risco é ainda maior e continua tendo em todos os jogos. Ô Rita Mundim, te dando bom dia e perguntando aí a sua leitura sobre esse acidente, como é que você viu isso tudo? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Eu acho que o maior problema, né, o Eduardo tocou nele, é a questão da segurança do transporte. Se a pessoa quer vir para São Paulo, quer vir de São Paulo para Minas, ver o jogo, tudo bem. Agora, se não existe essa segurança, se o transporte é clandestino, se os clubes, né, estão envolvidos nesse patrocínio, eu acho que eles também deveriam ser punidos, ou então a pessoa, antes de entrar num veículo desse, o dono da empresa, que de repente a empresa não é nem cadastrada, essa que é o grande problema, deveria dar um termo para a pessoa assinar que ela corre risco de morte, porque é isso. Na prática é isso. Se o transporte é clandestino, se o ônibus não tem freio, se não tem fiscalização, se tudo essa bagunça, então a pessoa, antes de embarcar, tem que ter ciência do risco de morte. Não tem seguro, não tem nada. Então é uma aventura
né, rumo ao desconhecido, e o desconhecido pode ser a morte. Então, o que falta no Brasil, como sempre, né, falta fiscalização. Então, quais as condições que os ônibus circulam nessas estradas? E quando a gente vê isso, a sorte foi que o acidente não foi de uma proporção ainda maior, porque ele poderia ter, nessa capotagem, atingido outro carro, atingido outro ônibus. Então, quer dizer, é falta de fiscalização, é a possibilidade de transitar do jeito que quiser. Ô Lucas Ragazzi, eu estou dando uma olhada aqui nas fotos e quem não viu ainda, está lá no itatiaia.com.br para ver como o ônibus ficou destruído, né, nesse acidente. Mas pelas fotos, apesar, repito, do ônibus estar muito destruído, não é um ônibus velho, não. Não é um ônibus daqueles caindo aos pedaços. Então, assim, fatalidade, algo que poderia ser evitado. Como é que você lê essa história? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos do Conversa, aos nossos ouvintes. Ruim a gente começar a semana tendo que tratar sobre uma tragédia dessa. Com certeza, algo que poderia ter sido evitado, né? O relato é muito forte dos passageiros que ouviram o motorista gritando, né? Que ele perdeu os freios. Isso é muito grave e, como o Malco lembrou, numa rodovia que, assim, se você vai pontuar qual que é a pior e as melhores e tudo, essa é a menos pior que a gente tem, né? Aquela indo para São Paulo. Então, assim, a coisa tá feia. O Eduardo falou muito bem sobre a necessidade da gente refletir e tomar ação, principalmente o poder público, sobre essas empresas clandestinas que fazem o que querem nas estradas, que colocam qualquer carroça velha. Essa aí parece que aparentemente estava estruturalmente, visivelmente bem, mas estava sem freio. Olha como é que a situação é delicada. É um ônibus que se passa ali numa blitz, alguma coisa, possivelmente nem seria parado, porque ele parecia que estava ok, estava bem. Essas empresas precisam de uma fiscalização urgente, porque elas precisam seguir as mesmas regras das que possuem contrato com o Estado. O Eduardo citou aí a Gontijo, outras grandes que precisam cumprir legislação, precisam cumprir regras ali de contrato, que essas clandestinas não precisam, colocam a vida de todo mundo em risco. Dessa vez, o motorista jogou no barranco, provavelmente evitou uma tragédia ainda pior, porque parece que vinha um outro ônibus na direção, seria uma coisa ainda pior. Você imagina também o quanto esses ônibus, sem condições, colocam a vida de todos nós em risco em viagem. É difícil demais. Pessoal, a gente segue, lógico, acompanhando essa movimentação, porque ainda há torcedores internados aqui em Minas Gerais. A nossa reportagem em São Paulo também acompanha o enterro, o velório e enterro desses torcedores lá na região metropolitana da capital paulista também.